3, eu vou contar até 3 e você vai ler. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo. Amós 3:3, palavra de Deus, tome assento. Andarão dois juntos? É uma pergunta, se não estiverem de comum acordo. Nós vamos continuar o nosso seminário, e dessa feita, entramos na página 12, para o tema, a decisão de melhorar os relacionamentos. É muito importante, irmãos, a gente saber relacionar. Por quê? Porque a nossa vida, ela é de relacionamentos. Ninguém vive só. E se tiver só, tem que fazer de tudo para criar uma pessoa imaginária, uma coisa imaginária, para não ficar louco. Não sei se vocês já assistiram aquele filme com Tom Hanks, O Náufrago. Então, é um filme que revela tanto que esse artista é bom, mas revela o tanto que é necessário relacionamento. Aí ele cria um amigo imaginário, daquela bola, ele faz o Wilson. E aí, quando ele perde o Wilson, ele quase morre. Por quê, meus irmãos? Porque a gente sem relacionamento, a gente morre. Nós não somos feitos para depressão. Nós não somos feitos para o ostracismo, para as cavernas. Não, nós fomos tirados de lá. Nós somos seres que se relacionam. E se relacionam com tudo que está em nossa volta. Por isso que há também tantos prejuízos nos relacionamentos, porque muitos de nós não sabemos relacionar. Mas precisamos. Então é muito importante para o seminário crescer, é muito importante para você que quer crescer, aprender a se relacionar. Porque nos relacionamentos existem algumas coisas que acontecem terríveis. As decepções, as mágoas, as palavras que a gente não queria ouvir e ouviu, as que não queríamos falar e falamos, as que queríamos falar, mas não deveríamos falar e falamos, as reações que tivemos e não deveríamos ter, e as que não tivemos e deveria. Então a gente tem que aprender, e a gente é muito tolo. Nós somos pessoas dotadas de tanta inteligência, mas a gente às vezes usa a inteligência para fazer mal para nós mesmos. Uma das perguntas que Deus faz em Isaías 5, sobre a vinha, que Ele preparou tudo, Ele preparou toda a vinha, tudo, o outeiro, o lugar lá, o lagar, a torre, o lugar onde se ia plantar, tudo muito perfeito para render só uvas doces. E Ele colheu uvas amargosas. Aí Ele faz uma pergunta que é intrigante. Versículo 3 por ali, Ele fala assim, o que faltou para esta vinha que eu não tenha feito? Então, onde eu quero chegar? O Senhor nos dirigindo, não falta nada para nós. E a gente vive fazendo besteira. A gente vive tomando decisões por causa do nosso egoísmo, das nossas vaidades, do nosso machismo e femismo. O contrário de machismo é femismo, não é feminismo. Quando nós olhamos para essas questões, ao invés de nós pensarmos na cura e solução do problema, a gente coloca as nossas coisas na frente. Ao invés de, nós vamos falar aqui um pouco, está aí na apostila, ao invés de nós estudarmos
os nossos papéis e nos preocuparmos com ele do ponto de vista bíblico, a gente fica defendendo o que deveria, o que não deveria ser feito, porque eu não podia isso, não podia aquilo outro, ao invés de nós estudarmos o cerne da coisa. Eu não tenho que ter razão, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que ter sabedoria. O salmista, no Salmo 90, versículo 12, ele diz, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então nós precisamos aprender a viver os dias, para a gente não perder, mas para ganhar. Para a gente não diminuir nessa questão de crescimento, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Mas na questão do crescimento, a gente tem que crescer. Tem que, aquele que dá fruto, dê mais fruto, e dê mais fruto ainda. É 3 fases de crescimento. Então nós temos que crescer. Então eu tenho que olhar a vida de uma maneira diferente. E é tão baixo quando alguém nos relacionamentos começa a acusar outra pessoa. Começa a denigrir a outra pessoa. Quando uma pessoa nos relacionamentos quer aparecer mais do que as outras, fica falando nas suas costas. Você sai e a pessoa faz questão de atingir você, porque ela quer ter uma posição que não consegue pelo caráter dela e quer fazer isso diminuindo os outros. Nós temos que aprender a nos relacionar. E sabe qual é o nosso maior problema? É que muitas vezes ouvimos, mas não decidimos mudar. Porque egoisticamente não queremos mudar. Nós queremos ter razão. E o grande problema do orgulhoso é querer ter razão. O grande problema da orgulhosa é querer ter razão. Por isso nunca vai discutir para chegar num denominador comum, não. Vai discutir para chegar naquilo que a pessoa já sabe. Eu é que estou com a razão. Eu que estou com a razão. Você pode falar, mas lembra dos 2 irmãos que foram para a Santa Ceia e no caminho eles brigaram? Encontraram uma cobra no caminho, mataram a cobra e foram para a Santa Ceia. O pastor Jordeir Dias que me contou isso. E foram para a Santa Ceia. Aí o irmão falou assim, é caninana. O outro falou, não. Tipo assim, é jiboia. Ele, não, é caninana. Rapaz, é jiboia. Aí brigaram os 2. Chegou na hora da Santa Ceia, antigamente as igrejas faziam muito isso, né? Tem alguém para pedir perdão aqui, antes da ceia, porque tal. Aí vai lá o irmão, Zé, pedir perdão. Quero pedir perdão para o irmão Antônio, porque nós brigou no caminho, matamos uma cobra. E aí eu quero pedir perdão, que eu tenho que tomar a ceia. Irmão Zé, me perdoa? Disse, perdoa. Falou, mas que é jiboia, é. Ele não queria perdão e nem consertar, ele queria ter razão. E a gente faz essa história se repetir conosco diariamente. Porque a gente quer ter razão. Pede até perdão, mas eu estou com razão. Você está entendendo? É verdade ou mentira? Eu posso até consertar isso, mas eu estou com a razão. E Deus não nos chamou, nesse caso, para ter razão. Ele nos chamou para viver bem. Ele não nos chamou para fazer coisa errada. E muitas vezes, irmãos, por causa da nossa bendita razão, a gente faz. Então, que nós possamos aprender a nos relacionar, porque aí eu posso crescer bem. Tem gente que, se crescer relacionando mal, a fortuna que ele adquirir, se adquirir, vai fazer ele fazer mal para os outros. Mas teve um José na Bíblia que cresceu, que foi abençoado, que prosperou e tinha decisão na boca dele para ajudar uma nação. E ele não usou as coisas que ele passou para ter razão de condenar os irmãos, razão de desprezar eles, razão de prender eles. José tinha ou não tinha razão para isso? Tentaram matar ele, mas ele não usou razão, ele usou misericórdia.
ele usou perdão. Ele não quis ter razão, ele quis ajudar a família dele. Alguém entende essa palavra? Então é por isso que Amós 3,3 nos ajuda muito. Esse simples versículo, essa primeira parte. Andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. O problema não é andar, o problema é o comum. Porque andar até que a gente anda, mas não está junto, mas anda. Tem gente que vai na mesma direção, mas não estão juntos, estão andando, juntos não. Porque para estar junto tem que ter comum acordo. E primeiro, andar fala dessa parceria, o acordo fala do entendimento que ambos têm que ter para que a coisa se resolva, continue, prospere, dê resultados. Vamos lá, eu e o Edmundo vamos plantar soja. Cadê o Edmundo Mendes do Prado? Vamos plantar soja. O Edmundo foi plantador de soja. Aí o Edmundo fala que o pH da terra não está legal, e eu falo que está. Aí ele fala que o adubo fulano de tal é o melhor, e eu falo que o outro é melhor. Aí ele fala que a semente de soja é doco, e eu falo que a semente de soja é a outra fulana que saiu agora que está melhor. A gente vai plantar e vai ter sucesso? Não vai. Nós temos que chegar num comum, sua família precisa chegar num comum acordo. A empresa que você é dono ou trabalha tem que ter um comum acordo. Tem que ter união nesse lugar, tem que ter unidade nesse lugar. União até é fácil, unidade é mais difícil. Porque união de propósito resolve problemas. Mas para fazer a coisa ter solidez é a unidade. Pensar a mesma coisa e sentir a mesma coisa e ter a mesma intenção. Está entendendo? E aí eu tenho que entender algumas direções para que os meus relacionamentos melhorem, para que os meus relacionamentos deem fruto e resultado. Quando, meus irmãos, Deus fala para a gente ter acordo na caminhada, para a gente ter realmente decisões comuns na caminhada, o original hebraico está falando assim, conserta para andar junto, repara para andar junto, para ter o comum acordo. Agora esse é um grave problema também, porque a gente geralmente não vê os nossos erros e pecados, a gente vê o erro dos outros, a gente vê que o outro falou, mas não que nós falamos também. A gente se faz vítima demais, e Deus não quer vítimas, Deus quer ovelhas, servos, imitadores. Não fica vitimizando não, ninguém me olha, eu cheguei, aconteceu isso, eu cheguei não sei o quê. Foi isso que Jesus nos ensinou? Não, Ele nos ensinou a viver de maneira diferente. Ele faz isso pelos dedos do demônio. Jesus continuou curando do mesmo jeito, e queimou a língua de muitos. Nós temos que viver imitando Jesus, fazer a parte que nos cabe. E para esses relacionamentos, eu tenho que ter 3 principais relacionamentos saudáveis. Primeiro, o relacionamento, página 13, o relacionamento comigo mesmo, que é o relacionamento intrapessoal. Segundo, o relacionamento com Deus. Se eu não tiver relacionamento comigo mesmo saudável, não terei relacionamento saudável com Deus. Se eu não for resolvido, não terei relacionamento saudável com Deus. E o terceiro relacionamento, o relacionamento
com o outro, interpessoal. Então vamos primeiro aqui na ordem. O relacionamento comigo mesmo. Você, é uma pergunta filosófica, mas nos leva a reflexões. Você tem andado com você? Tem gente que usa a expressão assim, eu não me suporto. Essa pessoa que diz não me suporto, ela não quer andar com ela. Tem pessoas que não gostam nem de olhar para o espelho. Ai, só porque eu preciso pentear o cabelo mesmo. Não está bem. É necessário você andar com você. Você entende isso ou não? Olha, tem coisas que fazemos e dá a impressão que somos inimigos de nós mesmos. Já viu a pessoa que quer suicidar? Ela é amiga dela? Já viu a pessoa que quer sumir? Aconteça o que acontecer? Ela é amiga dela? Já viu a pessoa que sabe que o caminho é Jesus e não há outro, e é maravilhoso tê-lo, mas vive caminhando para o contrário da direção? Você anda com você? Você é amiga de você? Você é amigo de você mesmo? Irmãos, olha bem, comunicação intrapessoal são os nossos pensamentos, imagens, sons e tudo que acontece em nossa mente. Ela se manifesta em cerca de 80% do nosso tempo acordados. Conclui-se que para uma boa comunicação interpessoal, deve-se ter primeiro uma sadia comunicação intrapessoal. E aí vem a pergunta: o que tem passado em sua mente e coração ultimamente? Como que está a comunhão consigo? Quando você vai dormir, principalmente, que parece que a realidade é mais forte, o que vem na sua mente? O que passa na sua mente? Não é? Muitos de nós vivemos quase que 24 horas soliloquiando, conversando consigo mesmo. Mas eu não estou entendendo. Tem gente que é pego de surpresa. Está conversando sozinho num canto da casa. Isso é comum em muitos lugares, né? Não é verdade? Está conversando, mas aquela fulana, não sei o quê, quando vê que tem alguém ouvindo, fica com vergonha. Mas, na verdade, o que ela está falando é o que passa na cabeça dela, só que, na maioria das vezes, não sai pela boca. Como que está esse relacionamento? Você está sendo levado a uma reflexão ou não? Sim ou não? Verdade? Que reflexão você está sendo levado? Porque o que passa aqui é o que revela esse ser. Por isso que você tem que guardar a sua mente, guardar seu coração, porque dele, do coração, procede as fontes de vida. Mas também procede a morte. É necessário entender isso. Quando você, irmãos, a questão do cérebro, tanto que é importante, quando você acredita em algo ruim, ou que acontecerá algo ruim, comunicará isso ao seu cérebro e este investirá todo o tempo na busca de situações para se certificar de que a mensagem que recebeu é verdadeira. E se ele achar pelo menos 3 dessas informações, para a sua cabecinha vai ser verdade aquilo. Meu marido está me traindo. Irmão, é aquela esposa que falou que o marido estava traindo, porque fez não sei o quê, porque papapá, eu estou vendo ele falar, tem mensagem não sei o quê. Quando ela está ali para separar, ela descobre que tem uma festa de aniversário para ela, que o marido estava arrumando. Mas ela já estava convicta que era traição, porque foi trazendo. Já viu aquela pessoa que diz, eu estou doente? Eu falei, não está. Estou. Eu acho que eu vou passar mal.
eu vou passar mal, me leva no médico. Chega lá, o médico faz aquele tanto de 50 mil exames, nada. Aí ela volta de novo. Enquanto o médico não dá um placebo para ele, não dá uma cartelinha de pó de arroz, ou de pó de arroz não, de polvilho para ela, e ela põe na boca, esse remédio aqui veio da Itália, pode tomar. E agora? Não, mas é bom demais esse remédio. São coisas... O cérebro é um computador extremamente obediente, ele faz tudo aquilo que mandamos. Se desejar buscar defeitos na sua esposa, marido, filhos, pai, mãe, por exemplo, certamente o seu cérebro vai obedecer e você terá nas mãos a relação dos defeitos. Vamos arrumar defeito? Vamos arrumar defeito no pastor. O pastor, o cabelo dele é partido. Tem gente que arruma defeito colocando o nome como se fosse defeito. Porque tem gente que o cabelo é partido, tem gente que não, tem gente que não sei o quê. Não gosta daquele fulano, não. Porque ele olha para a gente diferente. Pare de achar defeito nas pessoas. Quando a gente fica procurando defeito nas pessoas, é porque a gente está com um problema aqui, ó. Viva a sua vida, preocupa com a sua vida, preocupa com você crescer, com você amadurecer, com você produzir. Tire essas coisas, elas te impedem de chegar onde Deus quer. É muito difícil vir à igreja, irmãos, com o pensamento que as pessoas estão olhando para mim para me julgar. É ou não é? Não, todo mundo parece estar olhando para mim de rabo de olho. O povo, fulano não sorriu para mim, ciclano não sorriu para mim. Eu acho que, para com isso, venha para amar, venha para perdoar, venha para ajudar, venha para ser de Deus. No cristianismo não é ser amado, é amar. Não é receber, é dar. Não é façam para mim, é farei por vocês, é dando que se recebe. Cura a sua mente, cura o seu coração. Resolva-se em nome do Senhor Jesus. O contrário também funciona. Busque qualidade no outro e certamente você vai encontrar motivos para elogios. E tem hora que a gente pode relacionar tanto elogio, tanta qualidade, irmão, que você vai achar tão pequenos defeitos. Já viu quando a gente namora solteiro? A gente só arruma qualidade para outra pessoa. E aí aí você vai conversar com a mãe que quer casar com a moça, ou vai conversar com o rapaz, vai conversar com a mãe que quer casar com o rapaz. Aí tem aquelas mães, aquele pai, vou contar tudo, eu não vou te omitir nada. Ela é nervosa, ele é nervoso, aí vai falar os defeitos. Aí quem está querendo casar faz o quê? Não, eu acho ele bonitinho demais quando ele está nervoso, ele faz aquela carinha de sério. Não, mas eu estou amando demais. É ou não é? Porque você está preparado para ver o quê? Só as qualidades. E as qualidades estão falando mais alto. E aí você escolhe, você quer ver defeitos ou qualidades? Quem vê defeitos vai se afundando junto. Quem vê qualidades vai levantando junto. Você resolve. Então, isso tudo melhora o meu relacionamento comigo mesmo. Você tem que amar você. Não é se amar com aquele ponto de vista da egolatria, não. É se amar do ponto de vista de cuidar, de fazer o que é certo. Amar o próximo. Então, qual que é o parâmetro para mim amar alguém? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Aí, pastor, então se eu estiver me odiando, você não está amando o próximo. Eu tenho que amar a mim para amar o outro. Eu tenho que torcer por mim para torcer para o outro. Não é uma coisa de egoísmo, é uma coisa de eu tenho que estar bem por causa do outro, para ajudar o outro.
Entende ou não? Parece que você está em pecado hoje, está tão quieto. Alguém pecou hoje, pelo amor de Deus, confessa. É difícil ministrar para quem está frio desse jeito. Deus me livre. Essa palavra é ou não é de Deus? Ela é ou não é libertadora? Então toma uma atitude boa aí no banco, em nome de Jesus Cristo. Somos igreja morta. Tem dó. Olha, meus irmãos, é muito importante que para crescer você tenha um bom relacionamento consigo mesmo. O nosso versículo, andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo, nos pergunta, o que então será andar de comum acordo comigo mesmo? Suas atitudes devem ter relação comum com seus planos e decisões. Não adianta sonhar em ser médico e fazer faculdade de artes. Assim como sonhar em ser advogado e fazer faculdade de medicina. Lembre-se que só andarão juntos se tiverem de comum acordo. O que você quer da vida? Tem que ter foco. Lembra da primeira matéria do seminário Crescer? Foco, decisão, alvo. Então, se você quer chegar lá na Groenlândia, caminha para lá. Tem que ter comum acordo. Você quer que o seu comércio prospere? Então entra lá dentro e se dedique nele. Inova. Pesquisa coisas novas para o comércio. Quer crescer na sua profissão? Faça cursos técnicos mais. Entra para uma boa faculdade. É isso que está no seu sangue, porque se não tiver, não faça. Tem gente que está na terceira faculdade e não sabe o que quer. Perdeu tempo demais. Ah, mas eu tenho 3 diplomas. E como é que está a sua história? Dedique àquilo que você realmente quer. Aquilo que realmente te levanta, aquilo que realmente te revela. Levante-se, resolva. Mas para isso tem que estar decidido aí dentro. Para isso tem que viver de verdade a vida. A vida não é playground. A vida é cheia de desafios. A vida custa caro. As coisas custam caro. Os relacionamentos custam caro. Se você se mostrar fraco, que derrota você vai enfrentar. Mas se mostre forte, se levante para a vida, faça o que tem que ser feito, acorda em nome de Jesus para a sua história. Não acorde quando não der mais tempo. Quem assistiu, hoje eu estou nos filmes, O Resgate do Soldado Ryan. É um longa, né? Tem muita coisa triste da guerra, mas a história é fantástica. Tom Hanks, eu sou fã do Tom Hanks, então. Mas, olha, um capitão e todo um esquadrão lá, um grupo, vai para buscar o Ryan. Porque os irmãos dele todos morreram, ele é o único na guerra, e ele tinha o direito de ser trazido fora da guerra. E aí, resumindo, muitos daqueles vão morrendo para ir resgatar o Ryan. E por fim, o capitão, à beira da morte. Mas o Ryan foi resgatado. E o capitão, quase morrendo, fala meio balbuciando para o Ryan: faça ter valido a pena. Foi aí que Deus me deu a mensagem: faça o Calvário ter valido a pena. Aquele soldado, ele moço ainda vai saindo daquela cena, todos mortos por causa dele. Aí apresenta ele já velho, indo no cemitério e visitando o túmulo daquele capitão. E ele velho com a família dele, toda a família. E ele vai lá, faz lá a sua reflexão
E aí ele pergunta para a esposa depois: eu fiz valer a pena? Eu fiz, eu consegui. Isso faz-me olhar para o Calvário. Será que eu tenho feito valer a pena o que Jesus fez por mim? Será que eu tenho feito valer a pena a vida que Deus confiou em mim? Será que a vida eu estou fazendo com que ela valha a pena? Levanta nessa noite em nome de Jesus. Viva a vida, para de dar moral para as misérias e começa a enfrentar os desafios e cresça em nome de Jesus. Melhore em nome de Jesus o relacionamento com você, porque você precisa andar junto com esse sonho, com esse projeto. E aí dentro disso vem a pergunta: como posso melhorar esse relacionamento comigo? Como faço isso? Só há uma maneira: melhore o seu relacionamento com Deus. Se tem alguém perfeito, e é o segundo relacionamento, se tem alguém perfeito para nos ajudar em tudo isso, é Deus. Mas não vai adiantar nada se eu não tiver resolvido a querer isso, se eu não tiver levantado para querer isso, se eu não estiver caminhando para querer isso. É necessário caminhar mostrando o que quer. Quando foi que Jesus me libertou numa noite só e arrancou tudo com vícios, drogas e coisas erradas e pecados da minha vida? Quando eu comecei a caminhar dizendo: Senhor, se o Senhor é o Deus que muda a minha vida, eu quero ser mudado, eu quero não sei o quê. Fui falar com Deus e Deus me libertou numa noite só, mudou toda a minha história. Ou seja, primeiro uma decisão, depois a ação do Espírito Santo regenerador. Você precisa mudar, eu preciso mudar, e Deus nos muda. Deus nos dá força, Deus nos dá graça. Ele veio para nos tomar, Ele veio para, pelo Espírito, habitar em nós e regenerar as nossas vidas. Porque é que às vezes pessoas dentro da igreja, e eu falo isso com tristeza, a maioria não são convertidos. Não fica decepcionado com esses escândalos aí não, viu? Fica decepcionado não, revela que você é de Deus, porque escândalos maiores vão acontecer. No meio da igreja tem fofoqueiro? Tem mentiroso? Tem gente que compra e não paga? Tem, ainda não nasceu de novo, não converteu. Às vezes está até nos altares, mas não converteu. Agora, a pessoa que se é resolvida consigo e procura Deus, aí Deus vem para regenerar. Essa é a diferença. Depende muito do caráter de quem está ouvindo aí no banco. Nosso caráter, principalmente com a nossa cultura brasileira, infelizmente, é de dar um jeitinho. Muita gente, muitos advogados, com perdão aos honestos, muitos advogados estudam a Constituição para burlar. Não é para defender a Constituição. Nossos queridos lá da toga, eles estudam a Constituição para burlar, para fazer coisas fora das quatro linhas. E está bem claro, bem nítido, porque um camarada faz uma coisinha desse tamanho e ele vai preso. E o outro vai lá no órgão do governo, apedreja, quebra, pincha tudo e ninguém é preso. O outro só falou, o outro foi lá e quebrou. Será que nós somos tolos? E deixa eu dizer uma coisa para a igreja: igreja que vota em comunismo é desviada, porque comunismo é anticristão, comunismo é a favor de aborto, comunismo é a favor de um punhado de ideologias mortas que a Bíblia condena. Então, nem perdão quero pedir, quero dizer de novo: quem vota em comunista é desviado. Umas coisas absurdas que acontecem. Então, o problema é o caráter de quem está ouvindo. Porque se eu quero mudar, eu recebo bem e luto para aquilo. Se eu não quero e quero burlar, eu vou arrumar um jeitinho para continuar pecando.
vou arrumar um jeitinho para continuar faltando no culto, eu vou arrumar um jeitinho para continuar não orando, eu vou arrumar um jeitinho para continuar não jejuando, eu vou arrumar um jeitinho para continuar não dizimando, eu vou arrumar um jeitinho para continuar fazendo a coisa relaxadamente, e eu vou ter razão. Lembra da razão que falamos no início? E eu vou ter razão, porque eu trabalho muito, eu sofro isso aqui, eu sofro aquilo, só que tem gente que trabalha mais do que você, e ter um propósito levantado com Deus firme. Então depende de quem está ouvindo aí. Agora, se Deus tem a liberdade e você está resolvido, vamos para o relacionamento com Deus, que tudo vai mudar de maneira tremenda. E não é relacionamento com a igreja. Quando eu falo ser fiel no culto, eu não estou falando para a questão da denominação, eu estou falando questão de compromisso com Deus, porque cada evento na casa de Deus, Deus fala, renova, cura, restaura, aviva, transforma. É assim ou não? Por que no meio de nós tem pedófilos? Por que no meio de nós tem pessoas, infelizmente, que usam das suas posições para se beneficiar e para pedir propina, para não sei o quê? Porque não são de Deus. Porque o caráter é deformado. Porque são desonestos consigo mesmos. Agora, vamos andar juntos? Vamos com Jesus? Então se resolva, tome uma decisão de caráter levantado e vamos ao relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é a coisa mais fácil que existe e ao mesmo tempo a mais difícil. É a coisa mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil que existe. Como assim? Depende de quem quer se relacionar com Deus. Quem é esta pessoa? Ela é orgulhosa ou não? Tem facilidade de aceitar seus erros ou não? Quer Deus por qual motivo? Qual que é a razão? É por interesse ou é por entrega? Tem facilidade de voltar atrás quando está errada ou não? Esta pessoa que está aí no banco ouvindo a palavra de Deus, ela quer Deus mesmo? Ou ela quer os benefícios de Deus? Ela é exploradora ou adoradora? Ela quer ser reconhecida ou conhecer Deus? Por isso que é fácil e ao mesmo tempo difícil. Depende de quem está aí. Nós temos que entender uma coisa, querendo por enquanto ou não, esse é o caminho para quem quer o céu, e relacionamento com Deus é a coisa mais gostosa da vida humana. Está escutando? Tem uma reaçãozinha, só um glorinha. Relacionamento com Deus é a coisa mais gostosa da vida. Você escutou isso? Por isso, tem vezes que nós estamos na igreja e a gente escuta, mas não entende. Por isso que não tem reações. Está pensando um punhado de coisa, menos o que Deus está falando, menos a instrução que Deus está dando. E eu estou batendo nessa tecla, porque estes dias, o diabo está fazendo isso com muita gente. Está aqui, mas não está. Gosta de ouvir, mas não gosta de praticar. Vamos ao relacionamento com Deus. Olhe, você quer esse relacionamento? É necessário algo que você ouviu muitas vezes. Lucas 9, 23, Marcos 9, 35. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer andar com Jesus? Aqui está a receita. Por que negue-se a si mesmo? Porque quem sabe tudo é Ele. Quem é amor perfeito é Ele. Quem tem todo o projeto e vê todas as coisas em todo o tempo é Ele. E como que eu vou negar a mim mesmo se eu não tenho um relacionamento bom comigo? Uma coisa é você ter nojo dessa pessoa,
Outra coisa é você querer entregar sua vida para Jesus. Então tem que negar a si mesmo. Se não negar a si mesmo, não consegue ter relacionamento com Deus, porque quem quer vir após mim, ele diz, você quer vir após mim? Quero. Negue-se a si mesmo. Por quê? Você não vai me seguir se você quiser só o que você deseja aí dentro, você não vai me seguir. Vai ter dia que melhor para você é a farra, é a festa, é a bebida, é o sexo, a prostituição. Vai ter dia que você vai escolher muito mais os prazeres do mundo do que os prazeres com Deus. Agora, se você negar a si mesmo, aí... Eu nunca vi Jesus negar alguém que negou a si mesmo por ele. Por isso Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, é importante entender, meus irmãos, aí tem alguns versículos bíblicos que você pode utilizá-los, mas é importante, você vai ler, é importante entender que se você não tiver relacionamento com Deus, a sua vida não tem resultados verdadeiros. Toda vez que se corta um relacionamento com Deus, o prejuízo é enorme. A começar do primeiro casal, Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus, porque desobedeceram a voz que Deus trouxe a eles no jardim. Primeira coisa, perder o jardim. Perder a comunhão com Deus primeiro. Perder o jardim. Agora começar a experimentar o mundo dos pecados, dos espinhos, dos abrolhos, das maldições. Toda quebra de relacionamento com Deus se repete o que aconteceu com Adão, o que aconteceu com Eva. A gente quebra o relacionamento, entra o pecado, os espinhos, as maldições, a falta de sentido, a vontade de morrer, a vontade de sumir, porque a vida só é vida com o autor da vida em nós. E eu falo isso com muita propriedade, porque era um piadista, contava aquele tanto de piada, pessoas sorriam, tinha gente que rolava no chão com cólica, vocês nem imaginam. Então, quando eu chegava para concorrer, para contar piadas, os concorrentes desistiam, porque eu tinha a unção do capeta para contar piada. Enchia a cara e ia fazer um punhado de coisa, tinha mesmo. Mas eu era vazio, fazia os outros sorrir, mas era triste. Era tido como a alegria da festa, o Zaca é a alegria da festa, mas quando ia dormir, o vazio, a angústia e as lágrimas. Por quê? Porque o autor da vida não estava em mim. Não adianta ter alegria, não adianta ter recursos, não adianta ser o cara da festa, se o autor da vida não estiver em nós. O dia que o autor da vida veio para dentro de mim, meu coração preenchido foi. Até hoje, pela misericórdia de Deus, eu fecho os olhos e vejo o meu coração guardado numa redoma. O Senhor me guardou, Ele me preencheu. Eu tenho sentido, eu tenho razão para viver. Muitas coisas na vida poderiam ter feito eu ir para muitas coisas que não é o caminho de um cristão. Mas uma vez que Deus me encheu, as decisões são para a glória de Jesus, na direção dEle. Tem angústia, mas está alegre, é uma coisa bem paradoxal. Tem guerra, mas tem paz. É uma coisa assim. Nós precisamos urgentemente nos relacionar com Deus. É só na presença dEle, com a presença dEle, que teremos paz, que teremos sentido, que teremos razão. É nele que nós temos uma nova vida interior que revela uma nova vida exterior.
É nele que nós temos uma nova vida interior e nos leva para uma nova sociedade exterior. Essas duas coisas são importantíssimas. Se resolva. Não deixe as coisas te levar para o buraco. Pelo contrário, se resolva, se levante. Cure-se. E agora vai buscar Deus desesperadamente, ao ponto de não deixar isso enquanto Ele não te encher. E depois que Ele te encher, continue lutando para que Ele continue te enchendo. Não é religião, é Deus, é vida com Deus, é comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí então, você pode ter enfim, o relacionamento interpessoal, o relacionamento com os outros ou com o outro. É assim que a coisa funciona, é nessa ordem. Por isso que tem gente que tem dificuldade de ter o relacionamento com o outro. O esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais, o patrão com os funcionários com o patrão, e aí vai esses relacionamentos. Ele é muito difícil para quem não está resolvido. Tem gente que vive mudando de igreja também. Tem gente que vive mudando de emprego porque diz que não aceita humilhação. E tem coisa que não é humilhação, é coisa normal do papel. Porque o patrão tem que chamar a atenção. Eu olho para o irmão Cleomar assim, eu vejo ele doce, mas lá na empresa eu não sei não, viu? Dá para ver uma vara na mão e alguém tremendo. É assim, Glorinha? Não me complica, pastor. Porque nós temos que aprender sobre a teoria dos papéis. Patrão tem que ser rígido mesmo, ou não? Diga, patrão tem que ser rígido. E eu tenho que aceitar enquanto funcionário. Porque nas costas daquele patrão está o dever de fazer funcionar e de fazer dar lucro. Daquele gerente, daquele diretor. Aquele camarada é caxia, tudo para ele é empresa. Mas ele não é pago, não é para isso? Caxia é você. Você não entendeu? Eu vou te explicar então. Você é pago para fazer o seu patrão ficar rico. Entendeu agora? E aí, o que eu faço, pastor? Trabalha para ele ficar rico. E seja o melhor funcionário desse lugar. E vai crescendo, porque um dia você vai ter sua própria empresa também, seu próprio negócio também. E você vai contratar pessoas para querer que elas façam você ficar mais rico na empresa. Verdade ou não? Então se resolva. O chefe sempre tem razão? São lemas que a gente aprende por quê? Ele que paga meu salário. Não, eu vivo de Deus, mas Deus usa quem? E Deus não mandou sujeitar as autoridades? Sim ou não? Quem resiste à autoridade, resiste a Deus, traz condenação sobre si? Sim ou não? Então, meu filho, obedece, tenha juízo. E faça logo. Está gostando ou não dessa parte? A teoria dos papéis. Já viu o funcionário que não entende as coisas? Tem que usar as palavras certas. Fala assim, meu patrão convidou nós para ir comer churrasco lá com ele. Lá ele é engraçadinho. Fica brincando com a gente, parece um doce de pessoa. Mas na empresa é o papel. Lá ele está sendo ele. Na empresa ele está sendo chefe. Entendeu? Vai deixar ele ser chefe lá? Ainda mais, irmão, quando nós temos um líder que é financeiro ou uma líder que é financeira. O financeiro, eu já fui financeiro há alguns anos, o financeiro é o cabra menos amado da empresa, e é o cara que paga os caras.
Na hora que chega a hora do contra-cheque, está tudo prontinho, eu que preenchi os pagamentos, tudo, era aquele tanto de funcionário. Não tem a regalia de hoje, que é só mandar depositar. E eu chegava a sair fumaça na máquina. Não, fumaça não saía, não. E aí, os camaradas, na hora do cheque, chegavam lá. Mas a hora que você falava alguma coisa, cara feia, não sei o quê. Meu filho, levanta essa vida e entenda a teoria dos papéis. Tem hora que parece que a minha mãe me odeia. Ela está fazendo papel de mãe. E ela tem que bater mesmo. Pegar a vara, ó. Tem mãe que arrepende, por que não bateu? Mas tem que bater a hora que precisa. Mas é o papel de mãe. E o papel do pai? Vou defender nós. É o mais terrível da casa, irmão. As meninas, a Vilcelene, eu não vou nem olhar para lá, mas a Vilcelene, ela dava surras semanais. Cuidado, minha filha. Está pertinho aí. Surras semanais. Irmão, surra mesmo. Slap, slap. Fema. Eu vou te ensinar a ser gente. Pá. Aí o infeliz, diz que não pode falar infeliz não, porque tem uns irmãos aí dizendo que o pastor não sei o quê. Ô, Jesus, me ajuda. Aí eu ia, quando chegava a minha vez, raras vezes, eu dava umas 3 chineladas, mas parece que eu estava batendo meu coração. Menina! Ora! Já saí de perto. Não ia consolar não, mas coração doendo. Eu batia, não sei se uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, nem lembro. Elas ficavam magoadas comigo. E com a mãe ficava lá. Mamãe, te amo. É difícil, porque a gente tem o papel do carrancudo da casa, mas quem bate mais é a mãe, quem chama mais atenção é a mãe, quem fala mais palavras fortes é a mãe. Verdade ou mentira, por favor? Isso aí é um pecado. Mas é a teoria dos papéis. Tem hora que você tem que ser o pai disciplinador, a mãe disciplinadora, a mãe que eu tenho certeza que muitas mães aqui ouviram o filho dizer ou mostrar que está odiando o pai, odiando a mãe. Quem aqui já viu isso? Olha o tanto de mão. Eu odeio meu pai. Eu ouvi isso uma vez. E Jesus, também não bato mais. Jesus falou assim: você quer que elas te odeiem hoje e te amem amanhã, ou te amem hoje e te odeiem amanhã? É isso que a gente tem que entender, as teorias dos papéis. Tem hora que tem hora que a mulher quer que o marido seja amoroso 24 horas, mas vai ter o momento dele, de enfrentar as crises dele, como tem o momento da mulher também, que ela não está bem, que ela se envolveu com alguma situação que ela ficou ofendida no sentimento, e a gente não entende que aquele momento ali é o papel dela, de alguém que é ser humano e que está sentindo um problema. Vocês entendem sobre essas teorias ou não? Os papéis são formas de funcionamento do indivíduo em relação ao meio. No meio estão incluídos os objetos, a natureza, os animais, a tecnologia e outras pessoas, e o mundo interno da pessoa. Assim, por exemplo, quando o indivíduo caminha solitário, pode desempenhar um papel de observador da natureza, o papel de autoconfidente, quando conversa consigo mesmo, ou o papel de pedestre, quando complementa o papel do motorista. Nós temos que entender esses vários papéis que temos no dia, irmãos: pai, mãe, filho,
patrão, diretor, funcionário, servo, amigo, professor, confidente, conselheiro, e vai, pastor, são papéis. E se nós entendermos o papel do outro, a gente vai entender o outro de maneira melhor. Chega alguém para mim, enquanto pastor aqui, para receber um conselho. Aí ele fala assim: pastor, estou enfrentando um problema muito sério, papapá, eu preciso resolver isso, o que o senhor me diz? Aí eu falo assim, por exemplo, como está a sua vida de oração? Ah, sabia que o senhor ia falar isso. Eu dá vontade de falar, e veio aqui mesmo assim. Uai, pastor, eu não estou com tempo para isso. Fala, então você vai ter tempo para enfrentar seus problemas. Ah, é difícil demais falar com o senhor. Mas você veio falar com quem? Você veio falar com quem? O mentor? Você veio falar com o psicólogo? Não, vim falar com o pastor. E o pastor vai levar você a quê? A melhorar a sua vida espiritual. Por quê? Porque o pastor sabe que se você estiver espiritualmente levantado, tudo se resolve. Mas a pessoa não está ali para receber os conselhos certos, ela está ali para ter razão. Esse é o problema. Então, por exemplo, um marceneiro, tem marceneiro aqui, ó, tem o Nilton Esteves, tem o Maciel, nossos marceneiros, tem o Jean lá em Portugal. Tem mais marceneiro aqui não, né? O marceneiro vem conversar com o pastor. Olha a teoria dos papéis. Porque o marceneiro, por quê? Porque ele vai trazer para o pastor um problema da marcenaria, para ser tratado. Então, está vindo ali não um obreiro, mas um marceneiro. Aí o marceneiro vem com cabeça de marceneiro e o pastor vai com cabeça de... Aí que está o negócio. Se ele quer um conselho de um administrador, ele não deve procurar o pastor, deve procurar o administrador, a não ser que o pastor tenha experiência para isso. E quando chegar aqui, fala, pastor, não quero o senhor como pastor, não, é como administrador. Por quê? Para que ele entenda o que vai sair da boca do outro. Porque ele vem com a cabeça de marceneiro e eu vou com a cabeça de pastor. Então tem hora que a mulher está com a cabeça de magoada e o marido com a cabeça da lógica. Não funciona. Você tem que descer ao nível dela e saber que ela está magoada e agora tem que ouvir. Agora a mulher tem que olhar para o marido e olhar para ele e dizer, você é assim porque você é machista. Não, ela tem que olhar para o marido com o peso que o marido tem para ser naquela casa, cabeça da casa. O problema nosso, irmãos, escute isso que é importante, você está entendendo? O problema nosso é que a gente não valoriza os papéis, a gente valoriza a razão. Eu tenho um marido dentro de casa que nunca me traiu, que é fiel a mim, que ele nunca deixou de ser o homem dessa casa, e agora eu vou pegar no pé dele o dia inteiro, até pronto de perder o marido. Valoriza os espinhos ou valoriza as flores? Valoriza esse homem. Não, meu marido é do jeito que... Eu vi isso aqui hoje, eu vi na rede social. Meu marido, tipo assim, ele não é muito bom, ele não é uma pessoa assim, perfeita, mas é o meu marido e eu quero esse marido. Essa mulher é honesta. E assim o marido. Minha mulher não é perfeita não, mas é essa que eu quero. É nós dois. Ela vai errar, eu vou errar, mas nós vamos acertar e vamos continuar. Porque o relacionamento é um relacionamento de erros. Ou não? Você já errou, Valdivino, com a Érica? Você assume isso, irmão. Você é o único aqui. Mãe Érica, você já errou com o Valdivino? Você assume? É a única que errou aqui. Ninguém aqui errou com o marido, com a esposa. Já erraram aqui? Alguém já errou? Eu também.
Até quem não levantou a mão, o Edson não levantou a mão, mas ele errou. O Rubinho levantou a mão, não, mas errou, não errou, irmã Gleice? Ah, levantou. Errou. E o relacionamento, irmão, os relacionamentos, os diversos relacionamentos, eles não são relacionamentos que não terão erros. E às vezes erros graves. E às vezes nós vamos, vou dizer aqui uma coisa meio cômica, vamos engravidar o erro. Muitas vezes a coisa é pequena e a gente avoluma ela, levanta ela. Em nome de Jesus, suaviza. Tira o peso. Deixa de ser alguém que condena e passa a ser alguém que ajuda, que faz diferença. Que Deus possa brilhar a luz dele no seu rosto, nas suas atitudes, nas suas ações. Melhora o seu relacionamento com você, aperfeiçoa o relacionamento com Deus e nós teremos um relacionamento de comunidade. O que é um relacionamento de comunidade? Quais são as regras? Já falei aqui muitas vezes. Quais são as regras de comunidade, de viver como igreja? Uma delas. Mandamentos para vivermos como igreja. Amai-vos. O mandamento, esse mandamento, diversas vezes na Bíblia Sagrada. Amai-vos uns aos outros. Ele é para quem? Para mim. Eu tenho que amar, você tem que amar. Se você não me amar, problema seu, porque eu vou amar. Porque eu vou obedecer. Tem gente que escreve no Facebook, por favor, corrija lá, em nome de Jesus, você não está dando testemunho de cristão, não. Eu decidi amar quem me ama. Desviado. Você nem amava Jesus, Jesus já te amava. E Jesus me ensinou a amar até os inimigos. Porque senão eu sou igual aos republicanos, os publicanos e os malfeitores e pecadores. Porque eles se amam. Um ladrão ama o outro ladrão, parceiro de roubo. Se nós fizermos o que eles fazem, que galardão nós teremos? Aí Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Não escreve isso lá no Facebook, não, vai lá e arranca em nome de Jesus que Satanás está batendo palma. Nós fomos ensinados a amar os inimigos até. Então é um mandamento para viver em comum unidade. Amai-vos uns aos outros. E outro importante igual a este, perdoai-vos uns aos outros. Por que existem esses mandamentos? Por causa das dificuldades dos relacionamentos. Está ouvindo ou não? Perdoai-vos uns aos outros. Se você for guardar os erros dos outros sem perdoar, você que vai morrer de tédio e de amargura. Perdoa quem errou com você, mas perdoa mesmo. Perdoa mesmo, não fica olhando com a cara fechada não. Perdoa mesmo, porque Jesus não vai medir você pelo externo, Ele vai medir pela verdade do seu interior. Perdoa. É mandamento, não é sentimento. Perdoai-vos uns aos outros. Outra coisa que nos ensina, exortai-vos uns aos outros. Isso é muito difícil hoje. A não ser que a pessoa queira mudar. Quando a pessoa está resolvida e quer mudar, ela ama a exortação. Mas quando não quer mudar, ela briga por causa disso. Quem é você? Já viu que a mulher brava, o marido bravo? Fala, você errou nisso aqui. E você? Você quer que eu falo? Aí começa a tirar. Você fez isso. Aí o outro fala, mas você também fez aquilo. E fez não sei o quê, e o Satanás lá. Muito bom. E a mulher, falei tudo o que eu tinha que falar. Está vazio, está angustiado e piorou a relação. Abra a boca para falar o que cura, o que trata, o que resolve.
Vocês não são inimigos, vocês são irmãos, vocês são amigos, o casal é amante um do outro, respeita um ao outro e ama um ao outro. Então, é necessário, meus irmãos, entender os papéis para você absorver melhor as relações. E é necessário essas regras, orai uns pelos outros, aí vem aquele tanto de mandamento para a comunidade. E um muito importante também é Não, fala. Essa palavra suportar te ajuda. O que é suportar? O original grego é aquilo que está sobre a minha pessoa e está difícil, mas eu tenho que. Tem dia que não é fácil suportar uma pessoa, né? A pessoa está o dia inteiro falando mal dos outros, dia inteiro dizendo que a vida não presta e dizendo que é fácil, mas tem que suportar. Essa é a questão. Mas você vai querer suportar? É hora de nos lavar no sangue de Jesus e nos levantar. Tem que suportar. Por quê? Uma das coisas gostosas para perdoar os outros e para suportar os outros é saber que eu também fiz e talvez fiz até pior. Não tem um dia que você também está mais azedo do que limão vencido? Tem ou não? Não é, Laércio? E aí, você quer que os outros te suportem nessa ocasião? Quer. Então você aprenda a suportar os outros. É dando que se recebe. Nós temos que nos melhorar, nos aperfeiçoar nos relacionamentos. Você quer crescer? Quer que o seu crescimento não te prejudique? Então tenha uma boa relação com você, uma excelente relação com Deus e aprenda a viver em paz e harmonia com todos. Por isso que um dos mandamentos também é: quando depender de vós, tendes paz com todos. Então, no que depender de nós, o mandamento é que tenhamos paz com todos. Entenda, se nós fizermos isso, nós vamos viver melhor. E se Deus nos der crescimento em qualquer área que Ele nos der crescimento, vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha família e vai ser bom para aqueles que estão em volta de mim. Lembrem-se o que Paulo disse escrevendo aos Filipenses, que nós devemos, 2,15, resplandecer no meio de uma geração perversa e corrompida. E nós devemos brilhar como astros no mundo, no meio dessa geração. Então, brilhe a sua luz, tenha estas decisões dentro de você e deixe o Senhor te dar crescimento. Quando você se torna a pessoa correta, fazendo as coisas certas, e eu não estou falando de perfeição aos olhos dos homens, mas eu estou falando de pessoas que são errantes, mas que são honestas e corretas. Quando você faz isso, você vai ter pessoas te defendendo. Você vai ter pessoas, vai ter uma reunião contra a sua vida, mas alguém ali no meio vai levantar e dizer: não é assim. Porque são pessoas resolvidas e entende que nós somos seres errantes, nós somos seres que muitas vezes precipitamos, falhamos, nos colocamos em situações difíceis, mas que nós somos seres que um ao outro devemos ajudar para nos resgatar desses ambientes e nos recolocar no caminho da salvação. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Fique sobre os pés, por favor. Vamos fazer aqui uma oração. E, através de algumas perguntas, feche os seus olhos, por favor.
quero te levar à reflexão. Como é que está o relacionamento com você mesmo? Feche os seus olhos. É muito importante que ninguém ande na igreja agora, por favor. Feche os seus olhos. Como está o relacionamento com você? Você se suporta? Você está bem aí dentro? Nós falamos aqui de cura interior. A sequência é tão boa, porque primeiro nós nos curamos, depois nos resolvemos, e agora ligamos em Deus de maneira especial. Como está a sua comunhão com Deus? Seu compromisso com Deus? Como que tem sido as suas convivências? Lá na empresa que você trabalha, eles te conhecem por um crente frajuto, mentiroso, causador de problema? Ou te conhece como um cristão, que nas suas atitudes, palavras, reações, glorifica o nome do Senhor? Isso é muito sério. Você que é patrão, como é que os teus funcionários te conhecem? Você que é diretor, que é chefe, que é gerente, como que os funcionários te conhecem? Como está a nossa relação com os nossos papéis, com os papéis dos outros? Não se esqueça, nós desenvolvemos vários papéis durante o dia, mas quando voltar para casa, seja simplesmente alguém da família. Lá você não é empresário, lá você não é funcionário, lá você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha, você é esposo, é esposa, e deixa do lado de fora os outros papéis. Seja família, seja abençoado. Senhor, ministrei a palavra, e eu peço ao Senhor que ajude cada um no entendimento dela, para sair daqui mais abençoado, mais resolvido, numa comunhão gostosa, saudável consigo mesmo, num relacionamento consigo mesmo de comum acordo. Seus pés estejam em comum acordo com seus sentimentos, pensamentos, decisões. Pessoas saiam daqui com relacionamento renovado com o Senhor, em nome de Jesus. Um relacionamento conforme o salmista diz no Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Leva esta pessoa à adoração, à oração, à gratidão, à esperança, à humildade, à fé sincera. Leva-me, leva a nós a uma comunhão mais íntima com o Senhor. Comer e beber da carne e do sangue, comunhão, Senhor, nos ajude. E assim que possamos, por causa destas duas convivências gostosas, comigo mesmo e com o Senhor, eu possa aprender a conviver com os outros, mesmo com aqueles que não estão resolvidos e são maus, mas que o que depender de nós, tenha paz. Abençoe assim, Senhor, melhora os relacionamentos, dá sabedoria nos relacionamentos, confirma a bênção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.